Planejar conforme o teu público, diferenciar também os tipos de preparações para cada público e para cada nível que você estiver trabalhando, tá? Principalmente. E aí, quando eu analiso essa parte de cardápio, se a gente voltar um pouco à história, a época dos restaurantes, os primeiros restaurantes, o garçom ele era responsável de informar, né, principalmente para os clientes, quais eram as preparações, como que eram feitas as preparações, na qual eles tinham que saber decorar todas as preparações. Com o tempo, houve a necessidade de estar aperfeiçoando para os clientes realmente terem acesso, né, por escrito, o que seria servido naquele dia. Então, quando a gente pega a história e vê a parte de início de cardápio, a gente sempre vê referente a Paris e também sempre referente que os primeiros cardápios eles eram informados numa tábua de madeira para aquele cliente. Então, aquele cliente chegava no estabelecimento, no restaurante, e solicitava essa tábua de madeira, porque ele já sabia que lá constava o que seria servido no dia, né? Claro que quando a gente faz uma análise de século XVIII, para hoje, a gente tem N modelos de cardápio. E cada cardápio ele vem atender um público. E aí, quando eu analiso esse meu cardápio, eu sei que ele serve também como, não só como um meio de informação para o meu cliente, mas ele também faz um marketing, né? Para que aquela pessoa conheça realmente o estabelecimento, veja que há mais de uma preparação, que ela consegue atender a qualquer público, não importa a idade. Por isso que hoje o cardápio ele é fundamental. E quando a gente fala nessa parte de cardápio, também entra outro critério. Antes de eu fazer a minha compra, realmente, não importa qual seja, se é estiva, se é hortifruti, se é a compra de proteína, eu planejo o meu cardápio. Tanto que tem uma sequência para quando eu sou responsável de planejar o cardápio e quando o meu cliente visualiza esse cardápio. Então, são duas sequências completamente diferentes que, quando eu começo a entender a necessidade de um cardápio bem planejado, eu sei que sistematicamente a minha cozinha funciona. Eu sei que também, para eu ter um cardápio bem planejado, eu tenho que ter, no mínimo, conhecimento do que está na safra, no mínimo, per capita, e principalmente das minhas preparações todas ficha técnica. Quando a gente fala essa parte de ficha técnica, tem várias literaturas que elas questionam um pouco a relação da ficha técnica com o funcionário. Quando um funcionário ele tem uma ficha técnica, não dá liberdade para ele criar, né, aperfeiçoar o produto dele. Mas por que é essencial a ficha técnica? Justamente para eu trabalhar custo, né? Custo, preparações, conseguir fazer um elo realmente do que eu planejo e o que eu consigo executá-lo. E aí esse cardápio, passando. Ele também pode ser definido como uma lista de preparações, né? Que utiliza-se tanto do padrão nutricional como o reconhecimento de técnicas culinárias, reconhecimento que você, profissional, compreende e conhece a diferença de cada modelo de cardápio, tem um vasto conhecimento de alimentos e preparações por regiões, e aí a gente inclui também, quando eu falo de regiões, países. E aí também algo muito interessante, toda vez que eu planejo um cardápio, eu sempre tenho que visualizar mentalmente, né, como que será a minha ornamentação, como que será o meu corte, e como que será servido. Professora, quando eu planejo o cardápio, eu tenho que pensar tudo isso. Sim, às vezes a gente planeja um cardápio na qual que é inviável.
Inviável por quê? Inviável financeiramente ou inviável por causa dos procedimentos operacionais. Você não tem uma boa estrutura para confeccionar aquelas preparações. Um exemplo, a pessoa coloca no cardápio dela que no café da manhã terá 3 tipos de bolos variados, que no almoço sairá alguma preparação que também irá utilizar o forno e que no lanche também irá utilizar o forno. Então, professora, mas se eu trabalhar a parte de horário, eu vou conseguir? Aí entra um detalhe, quando eu falo de almoço. Quantos clientes você tem? Qual é o horário que você começa o seu atendimento naquele estabelecimento? Exemplo, se for 11 horas, que horas que você vai colocar essa preparação realmente para assar no forno? Não importa se é elétrico ou não, ou manual. Você coloca 8 da manhã. Ainda mais se você tiver um número de clientes de 200 a 300 pessoas. E a gente também analisa uma outra capacidade, né? Qual é a tua estrutura física? Qual é o tamanho do teu forno? Então, quando eu planejo esse cardápio, eu tenho que pensar em todos esses itens que eu já listei para vocês. Justamente para que aquele meu cliente entenda que não importa se meu estabelecimento, eu estou iniciando, ele é pequeno, ou se ele é grande, já tem nome, mas aquele estabelecimento, tudo que está planejado e informado para o cliente em relação ao cardápio do dia, ele sabe que terá. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente trabalha essa parte de restaurante, cardápio, o que acontece nos bastidores, professora, mas eu vou me justificar para o cliente que aqui no meu cardápio tinha uma preparação, o prato principal, que seria peixe, tambaqui, assado de forno. E aí, por logística, né, qualquer coisa assim, ou porque pode ter quebrado o forno, não pode sair essa preparação. Tudo bem, você vai justificar, normal, acontece uma vez. Agora pensa você justificar todos os dias para o seu cliente que teve alteração de cardápio, e aí todo dia você vai dar qual. Pode até não ser desculpa, mas o cliente vai achar que é desculpa. Que um dia foi o forno, outro dia foi o fornecedor, outro dia foi o cozinheiro que faltou, outro dia foi o açougueiro que não soube fazer o corte perfeito. Então, quando eu planejo esse meu cardápio, além de fazer toda uma listagem, eu verifico também o que pode ser as falhas, o que vai comprometer mais a minha cozinha. Naquele momento, né? Se eu vou precisar de mais de um funcionário, um exemplo bem básico, uma guarnição de bolinho de arroz. Professora, como faz uma guarnição de bolinho de arroz? Gente, eu cozinho um arroz, não tem segredo nenhum, como se fosse um arroz frito, só que um pouco mais mole. Eu tempero, e aí algumas pessoas colocam queijo, presunto, né, e faz uma bolinha normal. Não tem mistério fazer um bolinho de arroz. Mas leva o quê? Demanda. Eu preciso, no mínimo, que 2 funcionários estejam fazendo aquela preparação, porque é uma demanda realmente manual para você estar fazendo aquele bolinho de arroz. Então, quando eu também planejo até essa guarnição, que quando eu analiso a parte do meu custo, não, eu quero fazer um bolinho de arroz por causa que quero dar uma diminuída no meu custo. Estou gastando muito com guarnições caras, sempre está saindo batata, qualquer coisa assim. Então eu quero dar uma diminuída, eu vou usar o arroz, eu sei que 1 quilo ele rende bastante. Mas aí a gente entra esse outro lado. Você vai ter funcionário, como que é a logística operacional dentro da tua cozinha. Então, quando eu vejo esse meu cardápio, antes de eu sentar e planejar realmente, eu analiso o que eu tenho de estrutura, o que eu tenho de habilidade financeira também, e como que eu posso estar montando esse cardápio que
tenha que dar uma diminuída no meu custo, mas que eu tenha que agradar o cliente. Então, vai ter dias que você vai fazer um cardápio simples e um dia você vai fazer um cardápio mais sofisticado. Para o cliente entender que tem dias que realmente você faz uma preparação diferenciada, mesmo você sendo um cardápio básico, mas você coloca um mimo para o cliente. Professora, meu custo vai subir. Analise que você tem que agradar seu cliente. Então, um dia, eu sempre falo isso quando eu ministro essas aulas, é melhor eu ter uma perda de caixa referente a um dia que não chega nem a R$ 200, do que eu ter uma perca de caixa permanente de mais de R$ 200. Então, quando eu planejo também esse meu cardápio, eu tenho que estar analisando essa parte de técnica e dietética, analisar as leis de Pedro Escudeiro, que eu tenho, meu cardápio tem que ser adequado, tem que ter qualidade, tem que ter harmonia, e principalmente, né, ele tem que estar numa forma que o meu cliente visivelmente possa consumir. Deixa eu passar no slide. Oi, mãe. Tá. Estão me chamando para sair. E aí, quando eu analiso essa parte de cardápio, a gente verifica também os tipos de cardápio que vão atender a cada estabelecimento. Eu coloquei alguns modelos para vocês irem acompanhando, principalmente para a gente ir debatendo depois, né? O cardápio à la carte, eu sei que é muito utilizado em bares e restaurantes, ele tem um design mais sofisticado, ele tem que ter cores vivas, atraentes. Quando a gente cria um estabelecimento, é muito interessante, porque essa aula que eu ministro para vocês é planejamento de cardápio, mas eu vou pedir para futuramente mudar a grade de vocês para ser planejamento de cardápio com marketing juntos. Porque eu estou criando um cardápio, mesmo que ele seja à la carte, ou um cardápio que seja para uma cozinha industrial, ou para o meu próprio estabelecimento, eu tenho que ver muito esse marketing. O que eu vou trabalhar? Qual vai ser a minha fonte de a letra? Qual vai ser o tamanho? O que vai dar o destaque nesse meu cardápio? E aí, outra coisa, esse meu à la carte tem que ter várias opções para atender esse meu público. Quando eu tenho um bar ou um restaurante que eu não especifico o tipo do restaurante, exemplo, eu abri um restaurante, é uma peixaria, todo mundo sabe que vai ter peixe, né? Ou eu abri um restaurante e é uma churrascaria. Então a pessoa sabe que quando ela pegar o la carte, ela vai ver vários tipos de proteína, vários tipos de peixe, mas quando eu não defino o que é meu restaurante, que tem muitos em Manaus, você vê assim o nome do restaurante, principalmente restaurante Aquilo, né? E aí você só decora o nome do restaurante, mas você sabe que aquele restaurante, logo de entrada, todo restaurante que se preze, a primeira coisa que ele coloca é o cardápio, quando o cliente entra ou quando o cliente está passando na frente do restaurante, que ele quer chamar o público. Professora, lá no centro, aqui no meu bairro, tem aquele rapazinho que fica chamando no microfone. Isso é marketing. Ele está falando tudo que tem naquele cardápio, mesmo que seja extenso, aquela pessoa ela decora. E para bares, qualquer tipo de bar, professor, é um barzinho, não é nem um bar sofisticado. Mesmo sendo um barzinho, quando a gente entra, a pessoa ela fala o que tem para acompanhamento. Tem um cardápiozinho básico lá, ou tem um la carte, nem que seja plastificado, um modelo simples, mas ele é todo padronizado. O que é um padronizado, gente? Eu coloco o nome do meu estabelecimento, eu coloco o produto que eu estou vendendo, como que ele vai ser preparado. Professora, tem uns agora que estão colocando nomes estrangeiros. Teu cliente vai te perguntar. Isso aí entra numa outra parte de marketing para inglês, que a gente fala, né, americanizado. Mas, quando eu coloco o meu produto,
Eu coloco o preço, eu coloco o que vem o acompanhamento. Exemplo. Daqui um exemplo que eu acho muito legal, porque cada estabelecimento a gente come de um jeito nesse Brasil. Se chama hot dog, né? Cachorro quente. Então, o cachorro quente aqui em Manaus, ele é o tradicional mesmo. Só é a salsicha com molho, bem tradicional. Às vezes um repolho, às vezes um milho, nada demais. Mas aí tem lanchonete que elas vão sofisticando, colocam queijo, né? Isso mesmo, que cão, Caio. Vai colocando um queijo, vai colocando 3 queijos, faz aquela promoção, um mix de hot dog e tudo mais, compra 2 hot dogs, ganha um pequeno. Isso tá no cardápio dele. Ele fez o quê? Ele analisou o custo dele, também coloca as promoções no cardápio. E aí aqui em Manaus, quando a gente vai para fora, comer um hot dog em São Paulo é interessante, porque eles colocam purê de batata no hot dog. Então tem o pão, tem a salsicha que não é cortada e o purê de batata. E mais um molho, e mais o queijo se você quiser. Então assim, é bem diferente, mas lá, até lá, não importa qual é, professora, é aquele de carrinho que fica em qualquer lugar. Tem. Porque o meu cliente, quando ele chega, ele visualiza quais são os ingredientes que vem e qual é o preço. E aí também a gente tem que estar vendo, né, quando eu trabalho num lacarte mais sofisticado, essa carta de vinho, né? Não só para alimentação. Quando eu tenho uma vinícola, a gente tem um cardápio. Professora, mas o que tem no cardápio? Eles montam um cardápio conforme o tipo de vinho. E aí ainda colocam algo a mais. O que é esse algo a mais? O queijo que acompanha cada vinho específico. E aí se torna o quê? Quando o cliente ele vai para comprar apenas um vinho, ou apenas para comer, ele visualiza que tem o vinho, ou vice ou versa, né? Ele também visualiza que tem o queijo para vender. Então, assim, é um estabelecimento que tem um chefe. Esse chefe ele explica como é a preparação. Muitas preparações flamadas em vinhos. Explica também a necessidade de você tomar uma água antes de consumir um vinho, antes de tomar um vinho, antes de comer aquela preparação. Uma degustação realmente bem mais sofisticada. Mas quando o meu cliente ele visualiza, lá no cardápio dele, vem dando sugestões do que ele pode e o que ele não pode consumir, né? Justamente para não perder o gosto daquele vinho ou daquela preparação. Passando. Aqui nosso cardápio de buffet, na qual também tenho que ver qual vai ser o meu serviço. Se esse meu serviço vai ser uma churrascaria, vai ser uma festa. Quando eu trabalho o meu buffet, se torna... pede para a Flávia entrar de novo. Acho que era a Flávia. Não sei quem era, gente. Não deu tempo de aceitar aqui. E aí eu analiso, né, claro. Se for uma festa, eu analiso qual é o intuito da festa, se é aniversário, se é casamento, se é baby shower. Hoje tem festa de todos os tipos. Já vi festas de casamento sem o noivo, né? E vice-versa, sem a noiva. E a família vai. Mas eu tenho que verificar o meu público, eu tenho que ver quais são os hábitos daquele meu cliente para poder eu montar um cardápio. Tenho que verificar também o que mais ou menos ele deseja que tenha de alimento diferente na festa. Um exemplo bem básico, quando a gente trabalha nessa parte de recepções de festas, você vê bastante pessoas pedindo, solicitando camarões. E aí, quando é um chefe, ou pessoa que trabalha nesses eventos, eu já vi uma moça, ela levar o camarão, a professora, ela levou o camarão, levou,
os tamanhos dos camarões que a empresa trabalhava e cada camarão tinha um preço diferenciado, que é certo, o camarão é caro. Semana retrasada eu comprei meio quilo, o quilo estava R$ 84 por causa dessa crise, e o camarão nem era bonito. E aí leva-se, professora, eu não quero estar andando com camarão, né? Então o que eu faço? Eu coloco no meu contrato o tamanho do camarão em centímetros. Por quê? Quando eu faço um bobó de camarão, ou até mesmo um vatapá, que é uma coisa mais simples, que eu não gasto muito camarão, mas um creme de camarão, que eu sei que meu custo é altíssimo, por causa do camarão, do creme de leite, do azeite que se usa também. Eu explico para o meu cliente qual será realmente o valor desse serviço, né? Que eu tenho que estar verificando. Então, antes de vocês, quando vocês formarem, se vocês forem trabalhar nessa parte de eventos, primeiro converse com o cliente de vocês. Não faça como algumas pessoas fazem. Não, quando o cliente fala assim, eu quero tal coisa. Aí, claro, você quer ganhar o cliente, né? Todo mundo quer ter cliente. E aí você fala, tá, eu faço. Não, mas eu quero tal coisa. Não, eu faço. Não. Chega na hora que você soma os gastos e vê o lucro, você não teve lucro. Realmente para você. Você vai ter lucro para pagar seu funcionário, para pagar o que você comprou, mas para você realmente, para falar que vai ser seu salário, você não vai ter. Então, quando eu analiso essa parte de planejamento de cardápio para esses tipos de serviços, eu tenho que ver também o que vai agradar esse meu cliente, porque a gente trabalha também com porções diferenciadas, principalmente no coquetel. Eu sei que é uma porção mais sofisticada, eu sei que requer uma mão de obra para que seja preparado tudo com qualidade. O serviço também tem que ser. Algumas literaturas, elas colocam um garçom, ele tem que atender 15 pessoas, que é para que não tenha um desfalque na hora de servir. Professor, às vezes eu vou num evento que tem mais de 100 pessoas e tem 2 garçons, né? A gente vê bastante. Então, a gente trabalha também essa parte da logística. E essa parte da logística, quando eu planejo o meu cardápio, eu vejo o que realmente aquele meu garçom vai ter que servir e o que ele tem mais agilidade. Mesmo quando eu trabalho com essa parte de buffet. Deixa passando. Aqui eu coloquei um outro modelo de cardápio para vocês. Justamente para a gente estar verificando que a gente tem vários tipos de preparações para todo o público. Eu consigo agradar todo o meu público, não importa se ele é vegano, se ele é vegetariano, porque eu trabalho carnes e eu trabalho saladas. Também tenho preparações sofisticadas, exemplo, ali na parte de entrada, que tem com certeza um bolinho frito de pirarucu, ou de tambaqui. Então a gente vai também analisar essa sofisticação. Vocês que estão na área, professora, quando eu tiver meu estabelecimento, eu quero fazer bolinho, a gente faz padronizado. Tudo é padronizado, gente. Toda vez que vocês forem trabalhar, não importa qual é o evento, se é vocês como dono, se é vocês como funcionário, não importa. No momento que eu trabalho com o público, eu trabalho na minha padronização de tudo. Professora, de tudo como? Minha padronização de servir, o lado correto de servir, o lado correto de retirar. A minha padronização das preparações, as porções. Então, mesmo o bolinho, eles são pesados. Professor, é muito trabalhoso. Eu sei que tem muita gente que trabalha em restaurantes, trabalha em empresas. Como que a gente faz quando a gente quer montar algo sem ser pesado? A gente pega uma colher específica, mais ou menos, e aquela colher ela vai servir de padrão para fazer as nossas preparações. E aí entra a parte de medidas caseiras. Em vez de eu estar pesando, eu uso a parte de medidas caseiras, que se torna bem mais rápido esse meu processo de produção. Também tenho que estar verificando
esse meu público, né, vai ser atendido, mesmo que sejam qualquer tipo de restaurante, mas esse meu público ele tem várias opções. E eu tenho que ter todas as opções que eu coloco no meu cardápio. Aqui é um cardápio mais para indústria. E aí eu coloquei esse modelo para vocês, para visualizarem realmente. E quando eu trabalho um almoço em indústrias, ou professor, até mesmo em um restaurante, sim, eu tenho que ter padrões. E quais são esses padrões? Conforme o programa do PAT, atendimento ao trabalhador. Então, esse meu público, ele tem que consumir, pelo menos, esse daqui é um cardápio nível C. Ele consome pelo menos uma vez uma fruta, realmente. E a gente vai verificando como que a gente vai proceder para que aquela fruta realmente atenda ao meu público, né? Também tem que estar visualizando outra coisa, as preparações de saladas. Então, eu tenho que especificar o que eu tenho que colocar na minha salada. Professora, mas todo dia eu uso o alface. Tu vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e tu vai colocar teu alface lá. Mesmo teu cliente sabendo que todo dia tem alface, mas tu coloca no teu cardápio. E aí eu vou especificar os outros, as outras verduras que eu irei utilizar por dia, porque tem indústria, tem restaurante que eles colocam o cardápio semanal, eles não colocam um cardápio por dia, não faz todo dia eu vou imprimir, isso dá muito trabalho, gente. E a gente, quando a gente analisa custo, que eu posso ter algum problema na minha cesta, porque é um peixe. Tanto que quando eu analiso as minhas preparações, as minhas proteínas, algo que pode dar algum problema na semana vai ser esse peixe. Porque se a minha carne da segunda eu tenho, significa que eu vou ter também o meu frango, e frango, quando a gente trabalha com frango, professor, eu estou vendo no seu cardápio que tem frango 2 dias seguidos. É correto? Não. Tá? Eu tenho que estar intercalando o frango. Mas, professora, mas aí tá 2 frangos. Mas um frango é a milanesa, que é uma preparação diferenciada, e o outro é um frango xadrez. Por isso que eu dou uma sofisticada na minha guarnição, que é para compensar, para o cliente olhar assim, mas ontem foi frango. A milanesa foi uma preparação mais chique, com batata assada com alho, né? Um pudim de sobremesa, quem sabe que o pudim eu compro ele em pó e apenas diluo com água e leite e eu crio esse meu pudim. Isso é indústria. Professora, eu gosto de fazer do método tradicional, igual como eu faço lá na minha casa. Eu vou conseguir fazer numa grande escala de produção? Gente, não é que você não possa conseguir. Tem muitas empresas que elas trabalham a parte muito de alimentos orgânicos. Mas aí eu tenho que ver se essa minha empresa ela vai me dar uma estrutura para eu trabalhar. E realmente, se eu quiser fazer um pudim, eu vou fazer o pudim tradicional, com tudo que tem direito, só acrescentar o Nescau. Se eu quiser fazer essa gelatina de limão, se eu vou fazer a tradicional, qual é a tradicional, professor? Eu pego suco de limão, eu compro a minha gelatina incolor, né? O professor da minha empresa, ela não me dá essas condições. Ela comprou a gelatina em pó, que eu apenas tenho que esquentar a água e diluir. Então, quando eu monto também um cardápio, eu tenho que ver o que a minha empresa ela vai poder comprar. Para que eu não crie também expectativas para o meu cliente. E muito menos falar como a gente ouve em alguns lugares. Mas aqui no cardápio não está dizendo que vai ser um pudim de chocolate. Por que não tem um pudim de chocolate? Aí você vai falar o quê? Porque meu chefe ele não quis comprar. O dono da empresa ele se recusou a comprar porque é caro. Não, gente. Não, a gente perde emprego. Não é assim que trabalha, né? Então a gente vai o quê? Omitir informações. A professora está ensinando a gente a omitir informações. Quando é necessário, o bastidor
Eu sempre vou falar isso para você. Os bastidores de qualquer cozinha, qualquer restaurante que se preze, o cliente não sabe. Às vezes, quem trabalha em restaurante, tem lanchonete, tem qualquer coisa assim, sabe como que é um dia corrido. E aí o cliente, às vezes, ainda vai te tratar mal, né? Normal, ser humano brasileiro. Mas ele não precisa saber o que aconteceu dentro da cozinha. Pode ter acontecido tudo, teus funcionários podem ter brigado, não pode ter chegado ao teu pedido, pode ter até acabado o gás. Que acho que o desespero maior é quando acaba o gás, na hora do almoço. Porque a gente sabe que demora em torno de meia hora para chegar, para fazer o reabastecimento. Mas pode ter acontecido tudo, mas teu cliente ele não precisa saber disso. E aí, claro que nesse cardápio ele pode ser semanal ou mensal. A cozinha ela é aberta, Caio. Mas se você for prestar atenção, ela é aberta só uma área determinada. Por exemplo, você consegue visualizar o auxiliar ou o cozinheiro preparando. Você não consegue estar da preparação, a montagem, mas você não visualiza, não são todas as cozinhas que você visualiza a parte da salada sendo preparada, a parte da higienização. O cliente ele pode estar visualizando a parte de repor, mas ele não visualizou antes a parte da higienização de cada item, né? O que apareceu? Então, assim, a tendência é que a cozinha seja aberta até a parte da lavagem de restaurante, porque justamente a gente vê se está sendo higienizado corretamente, mas aí gera-se um outro lado, o funcionário, né? Na CLT, eu não sei se de formação tem algo na CLT se isso está invadindo ou não o direito do teu funcionário de estar expondo a imagem dele. Eu não sei te informar, eu vou verificar como é a CLT nessa parte, quando eu tenho uma cozinha que ela é toda realmente aberta. Mas aí, quando tem essa cozinha, como o Caio colocou, de vidro, entra um outro lado. E a minha higienização desse vidro é 24 horas. Por causa principalmente por causa das preparações. Então, eu estou fazendo uma preparação que eu vou utilizar, sei lá, um frito, qualquer coisa assim, professora. Então, eu sei que vai ter essa parte de gordura e vai pro vidro. Ele vai ficar oleoso, é visível. Então, esse lado também. Às vezes, aquela cozinha, ela é assim, higiênica. Mas na hora que você está preparando uma refeição, não sei se você já tiver a oportunidade de entrar realmente numa cozinha industrial na hora do pico. Eu sei que... Eu esqueci o nome dos 2 alunos que trabalham. Mas eu sei que tem alunos que também trabalham em cozinha. Mas assim, quando a gente está na hora do pico, que tem que sair a preparação, que é aquela correria, pode ter tido um erro nesse teu planejamento do teu cardápio, um erro básico, por exemplo, quando eu trabalho em indústria, presídio, escola e faculdade, eu sei o número de comensais. Então, o que é um erro gritante que ainda acontece? Eu solicitei 30 quilos de proteína, chegou esses 30 quilos de proteína, um exemplo, mas conforme eu estava analisando, eu pedi para não cortar os 30 quilos, porque eu queria reduzir gastos, né, o meu custo. E aí o meu funcionário ele cortou só a metade, preparou só a metade. Quando eu visualizo, eu vejo que a demanda foi maior. E aí se torna uma correria. Você produzir o que o teu cozinheiro levou 1 hora, você produz em 15 minutos. É o máximo de tempo que a gente fala aqui, uma esteira, uma rampa, pode parar, são 15 minutos. Ainda mais quando a gente trabalha esses tipos de estabelecimentos. 15 minutos no máximo. Passou de 15 minutos, você sabe que você vai ter ouvidoria, dependendo do local. Se for uma indústria,
vai ter ouvidoria, o teu gerente vai ser chamado, você vai ser chamado, qualquer pessoa que é responsável vai ser chamada, para entender aonde foi a falha. Se for essa falha que eu te falei, na qual tinha a proteína, é culpa do responsável que fez o planejamento do cardápio. Ele pega as contas. Professora, tem empresa que dá as contas? Tem, gente. Eu já vi nutricionista ser demitida. Eu tô falando da minha profissão, não tô falando de vocês. E depois não vou falar assim, a professora Rebeca falou que tem gastronomia que é demitida. Eu tô falando de nutricionista. Eu já vi nutricionista ser demitida no dia porque ela achou que o Natal deveria ser comemorado dia 25, o almoço. E ela não fez nada na janta para os funcionários do dia 24. Porque foi uma criação dela. Então, quando eu também planejo esse cardápio, a gente tem que deixar um pouco de lado a nossa criação, a nossa crença. A gente tem que ver o que está no contrato. Se está no contrato que a preparação é 24 e 25 de dezembro, você prepara 24 e 25. Professora, eu sou obrigada a fazer a mesma preparação? Gente, algumas empresas elas exigem que seja a mesma preparação. Que tipo de empresa? Empresa distrito. Ele exige que seja a mesma preparação por causa que é turno diferente. É uma coisa. Quando eu trabalho a parte hospitalar, é algo muito diferente. Eles não pedem que seja a mesma preparação, porque tem funcionários que viram plantões, né? 72 horas trabalhando, e ele vai consumir a mesma coisa. Então, a gente tem esse outro lado, quando a gente vai trabalhar essa parte hospitalar, de ver principalmente a escala dos funcionários do hospital. Professora, mas eu tô aqui na cozinha. A gente tem que saber a escala dos funcionários, para que ele não consuma a mesma coisa. E aí, nessa situação, eu vi a nutricionista ser demitida. Faz muito tempo isso, foi logo quando eu formei. E eu fiquei olhando, ela era novinha também, a gente tinha a mesma idade da época, 24 anos. E ela foi demitida, justa causa, no dia 25. Porque ligaram para o dono da empresa, fizeram a reclamação, porque não tinha nada referente ao Natal. Tinha alimentação, ela não deixou de servir. Ela só não fez algo, qualquer tipo de preparação que lembrasse uma ceia de Natal. E aí foi um caos assim, bem legal. E no dia 25 ela pegou as contas, justa causa. Então, quando eu também faço esse planejamento de cardápio, eu tenho que estar verificando essa parte de datas comemorativas, que realmente meu cliente comemora, né? E quais são as preparações que está no meu contrato que eu tenho que estar seguindo. Na área de vocês, ainda mais a parte de hortelaria, eu já tive a oportunidade de trabalhar e algumas amigas minhas trabalharam muito com gastronômicos, que eu ficava assim, abismado desses hotéis. Professora, qual hotel? O Quality, até o Tropical. Ainda tive a oportunidade de entrar na cozinha Tropical. Era uma outra realidade. Eu olhava e assim, eles ficavam me perguntando as coisas. Eu falava assim, eu só sei o básico. E eles começavam a falar termos técnicos de gastrônomo. Eu ficava olhando, eu falei, traduz. Era uma maçã recheada, gratinada, não sei o que lá, no vinho, não sei o que lá. Eu, tá. Mas é o termo que vocês aprendem com os professores da gastronomia. Mas eles sempre falavam, e eu sempre perguntava com eles sobre isso, né? Como que eles faziam esse planejamento deles? Porque quando eu sou gastrônomo, eu sei que eu uso muitos produtos caros, que eu faço uma preparação sofisticada, mesmo sendo um cardápio básico, porque é técnica de vocês. Eu tenho alunos, eu estava até falando semana passada com um aluno que eu tenho na sede, que era uma preparação bem simples. Ele pegou o tomate, ele fez uma flor, ele fez não sei mais o que, fez um ramo. Eu fiquei olhando para esse menino, para de estar se exibindo, é primeiro período. Ele, professora, porque eu tenho 10 anos de cozinha, então eu tenho alunos que sabem cozinhar muito bem, né? E aí eles até falam assim, professora, tudo que a senhora fala parece que eu tô vendo a minha realidade, principalmente na parte de como planejar esse cardápio.
Então, quando eu analiso e sento, eu tenho que ver também o que meu funcionário ele é capaz de produzir. Não é querer fazer um cardápio, por exemplo, aqui porque só tem preparações simples, mas vai que eu coloque um soufflé e meu funcionário não saiba fazer, e ainda vou ter que parar para ensiná-lo. Então a gente também tem que ter esse outro lado, ver o que meu funcionário sabe fazer. Professora, quando eu vejo isso, nos 3 dias dele de experiência, vocês como chefes de cozinha futuramente, quando vocês estiverem contratando funcionário, os 3 dias de experiência, você coloca ele para fazer as preparações mais difíceis. Mas, professora, eu vou estar gastando do meu estoque. Pode coincidir com o seu cardápio ou não, né? E aí você vai estar gastando do seu estoque, porque às vezes nós não colocamos, o funcionário passa na experiência e quando a gente vê que precisa dele realmente para fazer uma preparação mais sofisticada, ele só sabe fazer o macarrão alho e óleo. E aí eu, como chefe, eu fico de mãos atadas, porque eu vou ter que parar toda vez para ensiná-lo. E sempre estar acompanhando, porque ensinar é uma coisa. Ele fazer com a execução que eu quero é bem diferente. Tem muitos chefes que eu conheço que eles são muito perfeccionistas. E eu imagino que vocês também sejam, porque tem que ser perfeccionistas nos detalhes, nos acabamentos, na preparação. Então, quando eu monto esse cardápio, eu também vou sempre estar avaliando isso. Deixa eu passar. Aqui, né, uma forma de planejar. Então, eu vou ter que estar seguindo uma parte das exigências nutricionais, que entra o PAT, que eu sempre falo isso para vocês. Vou ter que estar vendo uma forma de fazer esse alimento mais atraente, que não prejudique esse valor nutritivo. Exemplo, quando eu trabalho essa parte de alimentos mais atraentes, entra numa parte de tecnologia de alimentos. Eu posso estar utilizando uma conservação de alimentos via secagem, uma desidratação ou uma secagem mais lenta. Professor, eu quero que meu alimento não perca cor, somente se for verduras ou até mesmo frutas. O que eu faço? Eu faço um branqueamento. Então, eu hortaliças, qualquer coisa assim. Pela Embrapa, a gente tem um manual, quantos minutos tem que ficar cada verdura. E aí, um exemplo, eu sei que o brócolis, ele fica 2,5 minutos numa água realmente quente, uma temperatura elevada, de 75 graus Celsius, 2,5 minutos. Quando eu tiro meu brócolis, ele tem que ir para uma temperatura nível 0, para dar o choque térmico. E aí tem que ficar 2,5 minutos. Então isso a gente fala que é um branqueamento. Isso vocês usam muito na parte de preparação de alimentos. E aí eu tenho que estar vendo que não vai perder muito a parte de valor nutricional, porque dá uma conservada. O meu brócolis, ele não fica... Ele fica com uma cor atraente, realmente, por causa das substâncias. E auxilia ainda na parte de conservação. Então, quando eu compro brócolis em alta escala, professora, meu brócolis está na promoção, eu vou comprar. Primeira coisa que eu vou perguntar, você vai ter onde armazenar? Ah, professora, eu vou colocar numa geladeira. Não. A gente congela e a gente faz esse branqueamento. É como se eu estivesse comprando o produto congelado. E a gente faz na cozinha para não ter perda. Não só esse, né? A gente pode estar fazendo na parte de uso de calor também, principalmente pasteurizando qualquer alimento, verificando se há necessidade. E aí eu sempre vou trabalhar essa parte de umidade do meu alimento e também conservação dele para que o meu planejamento esteja correto. Por isso que vocês estudam o micro e no outro semestre acho que vocês estudam ASA, uma coisa assim, que é uma outra nutricionista que ministra. Que entra essa parte realmente das técnicas. E a gente sempre vai estar observando como que esse meu cliente, ele quer que seja elaborado o cardápio. Mas, professora, tem cliente que é exigente? Tem. O que é exigente?
Você falou que você fazia um bife. Professor, eu coloquei um bife acebolado. Ele vai perguntar aí qual é a carne. E aí você pode não ter colocado lá no seu cardápio, mas você vai falar qual é a carne. Ele vai anotar e se encontrar as carnes que você vai usar para cada preparação. Tem clientes que eles conhecem carnes. Eles provam e eles sabem que não é a carne. Então, quando a gente trabalha muito no ramo alimentar, a gente conhece a carne pela fibra, pela textura que ela fica na preparação. Professora, eu uso técnicas, eu uso amolecedor, amaciante. Eu compro, professora, eu sou mais sofisticada. Eu compro abacaxi, né, para fazer dar essa maciez na carne, para o meu chefe não perceber, o meu cliente na hora. Tem cliente que percebe. E ele sabe que a carne é de segunda. Então, a gente tem que também ter esse cuidado na hora de estar cumprindo essas regras, né? Principalmente o que foi viável em contrato, regras também tradicionais, o que tem que ser servido, mesmo que não esteja no cardápio. Exemplo, tem cardápios que você não é obrigado a colocar arroz, feijão e macarrão, que é o cardápio médio. Mas todo dia você tem que servir, porque é o básico. Então a gente vai estar avaliando isso aí também. Passando. E aqui os tipos de cardápio, né, que nós iremos trabalhar. Parte de o popular, o simples, como alguns falam, outros falam como trivial. Vocês vão encontrar na literatura cardápio também C, mas por quê? Atende um público que paga um custo mais baixo em referente àquela alimentação. Nós temos o cardápio médio, que é utilizado muito para restaurante, né? Mesmo que seja self-service. Nós temos o cardápio formal ou luxuoso, ou cardápio classe A. E nós temos o misto. Então, o misto você pode estar utilizando, né? Preparações do médio, mas o cardápio ele é simples, ou vice-versa. Você pode fazer um mix desse cardápio, um arranjo que você consiga também ter um controle, que tem dias que você pode fazer algo bem mais luxuoso, mas tem dia que você faz algo mais básico, porque isso está no seu planejamento de cardápio. E aqui, nesse trivial, então, ele segue preparações simples, mas não é porque ele é simples que ele não tem que ter alimentos saudáveis. Então, eu tenho que colocar pelo menos uma opção de fruta, pelo menos 3 vezes na semana. Eu tenho que colocar opções de salada, pelo menos 2 tipos de itens de salada. A minha proteína, a porção correta, por exemplo, se é um bife, eu sei que um bife, no mínimo, 120 gramas para uma pessoa adulta. Professora, se for uma coxa, e aí a gente entra num outro parâmetro. Coxa, com osso ou sem osso? Porque com osso, a per capita, assim, média, vai para 350, porque o osso pesa. Mas se for sem osso, fica em 280 a 300 gramas. Professor, é muito, não é? Então, a gente vai estar avaliando também. Vou avaliar meu público, né, que vai ser destinado a essa refeição. O modo de servir vai ser em bandejas simples ou em pratos simples. Nada muito sofisticado. Só qual o prato simples? Aquele transparente que todo mundo usa, né? Então, a gente vai avaliar isso. Aqui, o médio e o de luxo. Então, já entra numa parte de mais elaborações, né? Também uma preparação um pouco mais sofisticada, mesmo sendo no médio. E aí, quando eu falo de luxo, entra nessa parte de buffet, de moda francesa, de servir, de o garçom realmente servir. E também entra nessa parte de o que tem que acompanhar. Aqui, quando eu estou fazendo o meu planejamento. Então, quando eu faço o planejamento do meu cardápio, eu sigo essa sequência. E aí eu sigo essa sequência, na qual o primeiro item que eu vou ter que elaborar vai ser qual é a proteína que eu vou utilizar, né? Para cada dia da semana. Professor, eu não consigo, não sei vários tipos de proteína. E agora?
E agora que a gente compra caderno, a gente olha site de receitas, a gente vai o que? Ajustando e nos aperfeiçoando, tá? E quando eu defino qual vai ser o meu prato principal, qual vai ser minha proteína, vai ser carne, frango, peixe, qual é a preparação? Definir a proteína, eu vou para a guarnição, que vai ter que acompanhar essa minha proteína. Depois que eu vejo qual é a minha entrada, qual é a minha salada, o que eu irei servir de entrada, no caso, se for para um ramo de luxo. Então, eu vou estar sempre seguindo esses parâmetros que eu coloquei para vocês. O acompanhamento, a sobremesa, que tem que estar alinhada com o meu prato principal, e a bebida também. Isso é o nosso principal roteiro de planejamento de cardápio. E aqui, né, quando eu falo desses pratos proteicos, né, eu tenho que também fazer esse equilíbrio de cor, de textura, de acidez, será que aquela minha proteína vai ficar muito ácida ou não. Eu tenho que estar verificando se os itens que acompanham aquela proteína vai ser caro, né? Também vou verificar os aromas, se eu vou usar alguma especiaria, se eu vou estar utilizando preparações específicas, sem lactose, sem glúten, ou alimentos à soja. Então, entra nesse meu planejamento. E aí, quando eu falo desse meu planejamento de proteínas, entra essa parte de preparações, né, triviais, que é o cardápio básico. Quais são as carnes que tem que ser utilizadas? Então, eu coloquei para vocês as principais proteínas que a gente utiliza para esse cardápio. Então, observe que são preparações simples de proteínas. Uma carne bovina moída. Então, essa carne, o que eu posso estar fazendo com essa carne? Então, quando a gente trabalha com o tradicional picadinho, que é a carne moída, nossa, eu faço a panqueca, eu faço o bolinho, que é a almôndega, eu faço um picadinho rico, eu faço um escondidinho de carne, de picadinho, eu faço uma torta de picadinho. Professora, e se você for muito, muito bom, eu já vi as pessoas fazendo casca de picadinho e hambúrguer para servir, mas de uma forma bem mais sofisticada em restaurantes. E eu falava assim, isso é picadinho. E aí colocou outro nome lá na preparação, mas era picadinho. Mas foi a forma que ele apresentou. Então, quando eu vejo a possibilidade do que aquela minha proteína pode me proporcionar. É igual o frango. O frango também, porque o frango ele é o carro-chefe, né? Porque você consegue preparar vários tipos de preparações de frango. E aí, quando a gente fala de alimentos que são considerados vísceras, qualquer coisa assim, a gente também tem alimentos específicos para trabalhar, como a rabada, o frango e a dobradinha. Professor, eu quero trabalhar outras partes. Vai depender muito do teu contrato. Se tiver no teu contrato que você pode trabalhar, você trabalha, como coração de frango, moela, coisas assim. Então, quando eu também monto um cardápio, eu tenho que verificar se esse meu cliente vai ou não consumir, né? Aí entra o cardápio médio, que já entra numa parte um pouco mais elaborado, né? Essas preparações. Eu já vejo que tem um bife à parmegiana, um bife acebolado, um fricassê, um estrogonofe, principalmente de frango, porque é mais barato. Passando. Nos casos de luxos, que são os mais formais, verifique que é um outro padrão. Eu já tenho um bobó de camarão, eu já tenho um salmão grelhado. Pessoas, um salmão grelhado, gratinado com camarões também. Tenho um frango com aspargo. Então, são preparações que são realmente mais sofisticadas, mais trabalhosas. Então, quando eu trabalho esse meu cardápio formal,
Eu tenho que verificar se a minha equipe sabe fazer. Porque não adianta fazer o prato principal se não vão saber fazer a guarnição que acompanha. As guarnições, né? E também eu sempre falei isso para vocês, né? Passando. Então, quando eu falo de guarnições, no meu cardápio básico, já diz tudo, são as básicas. Farofa simples, macarrões simples, todos os tipos, hortaliças refogadas no máximo, angu de polenta ou professora. Posso fazer, nem que seja uma soja aqui, uma soja refogada? Pode, porque soja rende, a gente reidrata a soja. Lembro da aula passada, quando eu reidrato, eu sei que ela tem um aumento significativo nessa minha preparação. Então, tem empresas que trabalham muito soja nessa parte de saladas. Aqui, em relação a preparações médias, né? O que tem que ter, no mínimo. Qual vai ser a minha preparação? Observe que aqui o meu macarrão ele já é um pouco mais elaborado. Ele tem um molho, que também eu vou ter um soufflé, né, terreno de queijo, qualquer coisa assim. Então, eu já consigo fazer, ter uma intermediação, o que eu posso colocar em cada cardápio. Deixa eu passar médio. Aqui é o de luxo, gente. Deixa só, depois eu altero. Esse é o de luxo, cancela ali em cima que tá errado. Que aí entra essa parte de preparações, né? Pouco mais realmente sofisticado. Um soufflé de massas com ingredientes de frutos do mar. Meu Deus do céu. Isso é muito caro para fazer. Mas, se é meu público, eu compro, eu vejo a qualidade também desse meu produto, né? A entrada, né? E aí, quando eu falo dessa minha entrada, no mínimo, 3 hortaliças juntas ou separadas, fica a critério, né? Como que você quer atender seu público, que esses cardápios sejam um pouco diferenciados, principalmente nessa entrada das saladas. Os acompanhamentos, que é o básico, o arroz e o feijão, a leguminosa. Vai ter cardápios, como eu falei para vocês, você não é obrigado a escrever, mas você é obrigado a oferecer, né? Estar lá na rampa naquele momento ou naquele momento para servir. As sobremesas, que também a gente faz uma diferenciação de cada tipo de cardápio. E aqui são as diferenciações. Então, quando eu trabalho meu cardápio básico, como eu falei para vocês, eu trabalho a parte mais de produtos industrializados. Quando eu coloco frutas, que sejam frutas que estejam na safra, que sejam frutas regionais realmente e que meu público goste. Porque às vezes a pessoa só quer colocar o abacaxi. Meu Deus do céu, me dá pena quando eu olho o cardápio, que aí a pessoa consome abacaxi segunda, quarta e sexta. Mas, professora, o abacaxi está na safra, né? Então vamos inovar, o abacaxi está na safra. Você comprou bastante. Um dia eu faço um bolo, qualquer coisa, um creme. Outro dia eu sirvo a fruta. Outro dia eu faço um doce. É abacaxi? Mas a preparação é diferente. E aí, quando eu quero fazer um doce, eu congelo o meu abacaxi. E no dia do doce eu faço esse abacaxi. Que é pro meu cliente falar assim, nossa, onde que você conseguiu o abacaxi assim? E só balança a cabeça, né? A gente fala que foi nosso fornecedor. Mas a gente tem que também entender essa parte de armazenagem e conservação do alimento. As preparações médias, que aí entra um pouco mais sofisticado, né? Como eu falei para vocês, um mousse, um pudim de leite ou de chocolate, ou frutas diferenciadas mesmo. Vocês observem que entra aqui um padrão mais alto, que entra um melão, entra uma pera. Professora, onde eu encontro? A gente encontra em restaurantes, serve mamão, melão, porque é pesado, gente. Professora, eu fui lá no Aquilo, gelatina, doce, industrializado, bananinha, né? Cocada. Professora, eu tô lá no meu cardápio formal. E aí, quando a gente vê esse cardápio formal, a gente sabe que toda a preparação dele, a base dele sempre vai ser as frutas. Justamente que é para o meu público verificar que eu trabalho
com uma produção mais elevada de nutrientes, que eu não uso alimentos industrializados. Quando a gente trabalha essa parte de cardápios formais, a gente produz nosso creme de leite e nosso leite moço. Esse é todo um diferencial. Por isso que tem alguns chefes que eles negam, né? Eles não dão a receita. Eles não informam qual é o segredo. Se vocês assistem qualquer programa assim, eu acho muito legal, porque aí ficam lá instigando, ei, qual é a receita? A pessoa não vai falar, levou anos. Molho de tomate. O molho de tomate também a gente produz, certo? Uhum. Que é o melhor, né? Quando eu produzo esse meu molho de tomate, eu consigo estar trabalhando também essa parte de concentração, usar especiarias, criar um molho específico, não só molho de tomate. Por exemplo, o que muitas hamburguerias hoje estão fazendo, as suas maioneses tradicionais, que eles colocam assim, né? Maioneses da casa, na qual eles não dão a receita. Eu já tentei pedir aí de uns, eles falam assim, cancela. Eu levo pro túmulo, mas você não sabe a receita. Mas é algo que eles utilizam que dá um pH. Às vezes já vi a pessoa fazer maionese para tirar a acidez principalmente ovo, essas coisas, um pouquinho do óleo, ele coloca limão siciliano. Eu falei assim, é coisa de alto nível aí. Essa maionese. Professora tradicional. A gente faz tradicional, né? Do ovo com óleo batido. Tá excelente. Mas, quando eu aconselho vocês fazerem. Professora, mas quando eu faço um molho, o Fernando está perguntando. Quando você faz um molho, Fernando, é sua preparação, você patenteia, é algo seu. Professora, mas não tem risco de contaminações? Eu estou estudando microbiologia. Pois é. E aí eu vou analisar esse meu molho. Qual é a durabilidade dele? Esse meu molho ele tem que ficar em temperatura ambiente ou resfriada? Esse meu molho, como que ele vai ser, como que o meu público vai servi-lo? Vai ser em colher ou vou comprar um recipiente? Então, por isso que quando muitos restaurantes eles não produzem, porque eles sabem que vai gerar esse custo um pouquinho a mais. Eles compram o molho industrializado. Aquele molho industrializado, ele tem conservante, ele pode ficar naquela temperatura, tá no rótulo dele. Alguns clientes consomem, outros não. Aí tu avalia teu público. Se tu acha que teu público não está consumindo aquele molho que você comprou industrializado, você inova. Você cria o seu molho, você explica. E outro, quando eu crio um molho, qualquer tipo de molho assim da vida, eu não vou especificar a ficha técnica, né? Como que foi feito e tudo mais, mas eu especifico os ingredientes principais, principalmente ingredientes que possam ser alergênicos. Exemplo, uma pimenta, caso for um molho de, sei lá, com leite, o tipo do leite. Professora, se eu estou usando um limão nesse meu molho, eu especifico que ele tem uma concentração de limão. Tem gente que tem alergia. A gente convive com pessoas que têm alergias que nem sabem. Então, quando eu preparo esse meu molho, eu tenho que ter esse meu olhar também assim, mais crítico. Eu vou fazer uma amostra pequena, vou ver se vai ser aceitável. Se meu público gostar, eu vou produzindo em escalas, para que eles saibam que é produzido conforme a demanda. Diferente de quando a gente vai por aí e a pessoa fez a maionese, né? 7 horas da manhã e tá usando o dia todo aquela maionese. Então tá o quê? Tá repondo, não espera nem terminar para fazer outra. Fala assim, já tá pela metade, faz logo outra e coloca aqui. Aí mistura. Ali já dá uma contaminação. Então a gente tem que ter um pouco esse cuidado para ver a parte de contaminação de alimento. Mas eu sempre vou aconselhar vocês para vocês fazerem. Professora, mas meu público é o básico, é os triviais. A senhora acha que vai sair do meu custo? Vai, gente. Porque aí quando eu faço a minha preparação, eu sei que eu tenho um gasto a mais. Mas se você fizer pelo menos uma vez e verificar se seu público vai gostar ou não, principalmente quem tem restaurante, depois você dá um ajuste. Ajuste aonde, professor? A gente
Toda vez que a gente quer aumentar ganho financeiro de quando a gente tem estabelecimento, a gente dá um ajuste no líquido, nos sucos, né? Somente nos sucos naturais, a gente sempre aumenta, que é de dar um ajuste realmente financeiro na empresa. Outro local, professor, lá na minha sobremesa, eu elaboro um outro tipo de sobremesa e eu coloco um outro preço. Por exemplo, o restaurante sempre faz a sobremesa, o pudim e o creme de cupuaçu. E aí você quer aumentar um pouco, claro, o seu lucro, você vai produzir o pudim, mas aí você vai fazer um pudim com caldas, com ameixa, qualquer coisa assim, ou um pudim de maracujá, e aí você vai especificando os tipos de pudim, mas aí você não pode ter um aumento muito significativo, porque você sempre vendeu pudim. Mas, professor, eu quero ter um aumento significativo. Aí eu faço uma torta diferenciada, na qual eu não seja caro. Porque a gente sabe que quando eu produzo uma torta, eu uso o quê? Eu uso amido. E aí eu sei que não é caro nessa minha preparação. E aí eu dou um aumento ali naquele meu preço. Não, é um produto novo. E é o preço, né? E a pessoa vai pagar. Porque a gente paga. Professora, eu quero aumentar como alguns restaurantes aumentam, né? No geral. Você começa a perder cliente. Por isso que às vezes a gente ouve assim, a pessoa não sabe ver lucro, né? Que ela aumenta o preço exorbitante. Isso a gente ouve muito em restaurante, não só em restaurante, padaria, qualquer coisa que trabalhe com comida. Mas aí, professora, a gente pode dar a justificativa, o gás aumentou, aumentou. O trigo também, a farinha de trigo aumentou, aumentou. Então a gente também dá essa justificativa, mas às vezes ela não é o suficiente, principalmente quem trabalha, quem tem panificadora, sentiu quando teve o aumento do trigo, do quilo do trigo, e mais o gás. E foi praticamente juntos, né? Foi primeiro o gás, aí depois veio o trigo. Quem tem panificadora sentiu. Ela aumentou aonde? Ela aumentou o quilo dos salgadinhos. Porque ela não pode estar aumentando o quilo do pão conforme vai aumentando o quilo do trigo. O pão ele tem que ser padrão. Por exemplo, tem panificadoras que o quilo é R$ 12, tem panificadores que o quilo é R$ 7, R$ 20, tem panificadores que o quilo é R$ 3. Mas a gente analisa o outro lado, qual é a qualidade do trigo que ele usa, né? Então, às vezes a gente também vê esse lado, nesse planejamento. Aqui as bebidas, né? Também conforme cada cardápio, eu tenho bebidas específicas para ser distribuídas. E aqui os tipos de bebida para cada cardápio. Então, meu cardápio básico, aquele suco concentrado, que eu faço só adição de água, polpas regionais realmente e da safra da época. Quando eu faço no meu cardápio médio, já tenho outros tipos de líquidos. Então, eu também oferto refrigerante, eu tenho os sucos, tenho refresco. E aí, quando eu vou para o meu cardápio de luxo, eu sei que quando eu tiver que ofertar suco, vão ser todos os sucos da polpa. Eu tenho que ofertar refrigerantes, e aí entra um outro critério, professora, no meu cardápio de luxo. Os refrigerantes que também são considerados de luxo. Exemplo, Coca-Cola e Fanta laranja. Professora, eu fui num evento que estavam servindo magistral, mas o evento, o cardápio dele era formal, né? A gente tem que verificar isso. Você estava no seu longo realmente, todos arrumados no social? Professor, eu estava. Então a culpa é da pessoa que estava pagando. Ela pediu para tirar os refrigerantes classe A e falou o quê? Compra o magistral para servir. Também tem esse lado. E aí a gente vai vendo, né? As frutas também, mistura de frutas, águas com frutas para ser servido nessas minhas bebidas. Aqui o que vai ser observado, né?
Claro que todo cardápio, quando está a preparação, o que, que eu observo? Principalmente em rampa, a cor, como que ele vai estar, se ele vai estar só de um tom, se ele vai estar colorido, se ele vai ser aceitável, a forma, como que vai ser esse meu corte, se eu vou fazer em blocos, se eu vou fazer em rodelas, tem que estar verificando isso nesse meu cardápio. Também verifico a parte de sabores. Será que ele está muito ácido? Será que ele está combinando com esse meu ambiente? Se ele vai ser bem aceito? Mesmo que eu planeje, professora, já planejei, não acredito que não vão comer. Gente, às vezes o nosso público, ele questiona. É normal. A gente trabalha com pessoas. E aí essa textura, né? Ver se está muito úmido, se está muito seco, se essa preparação ficou muito fibrosa. A gente vai ter que estar avaliando nessa textura. O tempero, que aí entra a parte de condimentos, o que, que você está usando, se você usa muito hortelã, se você usa uma culinária diferenciada, se você voltou esse seu cardápio para uma culinária alemã, inglesa, francesa, japonesa. E aí entra essa variedade de temperos, né? Os tipos de preparações, que também é importante. Essa minha preparação vai ser frito, assado, cozido. Se ele vai passar por 2 processos, ele vai ser assado de forno e depois ele vai ser frito para ficar crocante realmente. A temperatura, qual é a temperatura que ele vai ter que estar? Se essa temperatura está adequada para a apresentação dele. Por exemplo, se for uma sopa, se realmente tem que servir ela quente, não fria. Às vezes a gente vai em locais está frio. A sopa, o feijão, qualquer preparação que tenha líquido, né? Até mesmo a proteína, às vezes está fria. Tem que estar verificando isso. E essa viabilidade para ver se tudo que eu coloquei lá no meu cardápio, lá no meu planejamento, eu executei e qual foi a viabilidade dessa execução. Será que foi realmente tudo que eu planejei eu consegui executar com a melhor perfeição? Até mesmo porque quando eu trabalho esses itens e quando eu analiso o meu cliente, eu sei que ele tem estímulo pelo olfato, paladar, visão, audição, né? E aí eu como chefe eu vou buscar o quê? Sempre estar preparando qualquer preparação que ele realmente possa estar sentindo esses 5 sentidos, né? Ele pode visualizar e achar que está aceitável, porque a primeira forma que a gente come é com os olhos. Se eu visualizo aquela preparação, aquela coloração não está adequada, não condiz. Professora, que é um picadinho simples, está branco, coitado, acho que não tinha tempero, coisas básicas. Então eu vou estar verificando isso para atender o meu cliente, né? Aqui, como eu falei para vocês, a importância, né, das datas comemorativas, também fazer esse planejamento. Dia do Trabalhador, professora, faz. Não só Dia do Trabalhador, empresas e restaurantes fazem. Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? E aí, para que esse meu cliente ele saiba que não importa o dia, vai ter um cardápio, e quando for datas comemorativas, ele sabe que o meu estabelecimento trabalha com essas datas comemorativas. Aqui eu coloquei alguns modelos para vocês, como que a gente pode estar fazendo uma salada mesmo sendo simples, né? Então, quando eu visualizo, eu vejo que nem tem muitos detalhes, gente. Uma é tomate, a outra é o abacaxi com tomate. Então, são coisas que se tornam acessíveis, mas a forma que eu ornamento faz muita diferença. Às vezes, na nossa empresa, a gente só tem o repolho e o tomate e o alface. E aí a gente faz uma arte. A gente faz a salada. E aí as pessoas ficam olhando, nossa, faz como? Faz quadradinho, faz redondo, faz oval. E a gente olha só, é o mesmo item.
Mas aí o cliente olha assim e fala assim, porque ele está olhando visível, né? Então a gente come com os olhos também essa parte de ornamentar. Aqui eu coloquei algumas tendências de cardápio, né? Que hoje são utilizadas para atender esse nosso público. E essas tendências faz com que a gente também venha para um outro lado. Se eu criei um design de um cardápio, realmente esse meu menu também pode ser chamado de menu tão sofisticado, então eu tenho que ter todos os itens, né, que está sendo separado. E principalmente, meu funcionário tem que ter esse conhecimento de tudo que está no menu. Às vezes a gente tem funcionários que eles nem sabem que sai uma preparação. Ainda mais se ele for professora, mas ele é meu auxiliar de limpezas. Mas ele trabalha naquela empresa, então ele tem por obrigação também de saber o que tem no cardápio, porque vai que o cliente pergunte dele, ele vai falar assim, eu não sei. Então a gente também trabalha muito essa parte de marketing de funcionário, que aquele meu funcionário saiba tudo que está sendo servido. Claro que nesse caso que eu coloquei o auxiliar de cozinha, de serviços gerais, o ESG, ele não vai saber com tantos detalhes da preparação, mas ele sabe que está o cardápio lá. Ele sabe o que é. O que é, se é carne, se é frango, qual é o tipo. Aqui eu coloquei outros designs também para vocês, mais visíveis. E aí quando eu analiso esse meu cardápio, eu sei que ele é uma somatória. Tudo que eu planejo, professora, toda vez que eu pensar num cardápio, eu tenho que pensar que, além de ser um cardápio, ele vem com várias etapas, ele vem com tendências principais, que aí entra a parte de ter um objetivo e uma meta, avaliar quais são os seus recursos e fazer com que você tenha uma organização nesse teu planejamento do cardápio, numa organização também do recebimento da tua mercadoria e uma organização do teu funcionário. O cardápio isso é bem executado quando eu tenho uma boa equipe também. Às vezes a pessoa faz cardápios maravilhosos, mas ela não tem uma boa equipe. Então, quando eu não tenho uma boa equipe, quando eu trabalho essa parte de público e alimentar, a nossa equipe, quando eu falo que são nossos funcionários, eles têm que realmente ser bons. Não estou falando de julgar assim, precisa ser bom como. Ser bom de querer ajudar, mesmo que não seja da competência dele naquela hora. Quando eu trabalho em cozinha, às vezes eu preciso que aquele meu funcionário que ele foi contratado para ser só o açougueiro, mas eu preciso que ele dê um suporte para o meu cozinheiro por causa dessa preparação. Então eu tenho que ter uma boa equipe, uma equipe unida, para que seja executado esse cardápio com precisão e horário. E aí também sempre vou estar vendo, né, essa parte de ferramentas do meu marketing. Eu como chefe, naquele momento, eu vou estar vendo a parte de decisões, né? Será que eu vou querer um cardápio que ele tenha só um tom? Eu vou fazer frango. E aí eu vou fazer a minha guarnição, bolinho de arroz, branco. Aí eu vou fazer a minha salada, só o repolho com cebola. E eu vou colocar um alface que é para dar uma destacada, né? E aí quando o teu cliente ele visualiza essa preparação na rampa, ele vai pensar, por que é só de um tom? E aí a pessoa ainda coloca o feijão de praia nesse dia. Gente, quando a gente entra em estabelecimentos que eu visualizo, tudo sai de um tom, o cliente ele sai. Não importa qual seja o teu estabelecimento. Então eu tenho que ter também essa parte de trabalhar com tons. Também coloquei esse modelo aí referente a cardápio, modelo infantil, né? Que entra cada meu público, eu tenho que adequar, eu tenho que colocar formas que eles entendam. Esse é do público infantil e ele vem visando a parte de como que tem que
ser visível para aquela criança, que ela vai entender o que é o almoço, o que é uma bebida. Às vezes a gente coloca a mesma figura. Professora, eu tenho que aprender a montar cardápio infantil, você tem que aprender a montar cardápio para todos os públicos. Depois você se especializa em um público específico e o que você quer seguir da vida, né? Mas, quando a gente vê todos esses itens, a gente vê que é importante esse cardápio. Alguma dúvida?